Bom dia a todos. Bom dia. Vamos iniciar agora a nossa primeira reunião do ano. Feliz Ano Novo para todos nós. Que o Mestre Jesus possa nos abençoar e nos envolver nessa energia gostosa da qual usufruímos aqui todos os domingos, todas as vezes que a gente se reúne nessa casa. Essa casa que esse ano estará completando 21 anos de idade, maioridade. Pronto, o outro Consolador. Nós vamos falar sobre o outro Consolador. Algumas edições da Bíblia, principalmente as mais antigas, e ainda algumas edições usadas em Portugal, dizem do Paracleto em vez de um Consolador. Nós vamos ver no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15 a 17, e lá na frente continua ainda também no 26. Isso também está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus falou naquela última reunião com os discípulos, né, que a gente conhece bem, né, sobre a Santa Ceia, né, quando ele reunido com os seus discípulos, ele já dava as dicas de que ele estaria, que aquilo ali seriam os momentos finais, apesar de que eles mesmos ali não estavam tendo muita ideia do que Jesus estava falando, como eles não tiveram muita ideia o tempo todo, né? Sempre achando que Jesus estava falando as coisas mais lindas do mundo, que ele realmente era o Messias, mas eles não esperavam realmente assistir, testemunhar aqueles momentos mais difíceis do Cristo nos seus últimos momentos, né? Então, naquela ceia, naquela noite ali, ele falou: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Então está ali uma palavrinha-chave: outro Consolador. Ou seja, Moisés foi a primeira revelação, né? 1500 a 1600 anos depois vem Jesus, a segunda revelação. Moisés veio nos dizer praticamente o que não fazer. Não farás isso, não farás aquilo, não matarás, não isso. Dos 10 mandamentos, 2 não são uma negação, que é honrar pai e mãe, né? E guardar o dia de sábado. Guardar um dia da semana para o repouso. O resto é tudo não. Não matará, não cometerá adultério, não tomará em vão o nome do nosso Deus, do seu Pai e tal, né? Então Moisés veio nos dizer o que não fazer. Aí Jesus agora vem nos dizer o que fazer. E ele ainda fala que ele não veio destruir a lei. O que Moisés falou está certinho, deixa lá. Agora, vamos juntar mais, vamos esclarecer isso aqui. Vamos dizer agora o que fazer. E depois esse outro Consolador, mais ou menos 1800 anos mais tarde, vem nos dizer por que fazer. Aquilo que Moisés falou, o que Jesus falou, por que nós devemos seguir aquelas instruções, né? Então Jesus enviará, meu Pai, né, Jesus falando, meu Pai enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Eternamente, ou seja, Moisés veio, nasceu, cresceu, morreu. Jesus veio, nasceu, cresceu, morreu. Então esse outro Consolador, que vai ficar eternamente entre nós, convosco, né? Não é um ser humano. Seres humanos morrem. Nós temos corpos perecíveis. Nós temos data de validade. Expirou, a gente está de volta para o plano espiritual e a matéria se decompõe. Então, esse outro Consolador não é o mesmo Jesus. Porque vai ser outro. Ele falou que vai rogar ao Pai para mandar um outro. Muita gente ainda, nos tempos antigos, no tempo de Jesus mesmo para cá, aqueles que esperavam a vinda do Messias, o Filho de Deus, aquele que todos os profetas da antiguidade prometeram, falaram, previram, Jesus veio, muitos não acreditaram, continuam esperando o Messias até hoje. Outros
reconhecem em Jesus o Messias, mas continuam esperando a segunda volta dele, ele mesmo. Né? Então aqui, nesse pedacinho de João, e João foi o último dos discípulos, né, a ser executado, dos 11 que sobraram, né, que Judas suicidou-se ali naquele tempo ali, até antes de Jesus mesmo, ele morreu. Então Judas, né, um a menos, agora são 11. Desses 11, 10 foram sacrificados, foram executados como seguidores do Cristo, né, por seguirem ao Cristo. E o último que sobrou foi João, porque na época que o Cristo foi crucificado, ele era de menor de idade, e por isso ele pôde, segundo a lei, né, inclusive com o endosso da lei romana, lá, vigente na época, dominante na época, ele foi autorizado a seguir Maria. Alguém poderia estar ali da família, né, e João se juntou como se fosse da família, então, e isso mais porque ele era menor de idade ainda na ocasião, ele era um rapazola. Né? Então ele viveu até longa idade e não foi executado. Morreu no exílio, mas não foi executado. E ele escreveu escreveu também o seu relato, né, o seu testemunho do que ele entendeu do Cristo, do que ele se lembrava do Cristo, que depois se transformou no Evangelho de João. Então ele foi bem fiel aqui aos relatos, e Jesus falou dessa forma. Então Jesus está nos prometendo um outro Consolador, que não é ele, porque é outro, e que vai ficar conosco eternamente. Ou seja, não é um ser encarnado. Tem nada a ver com a biologia aí. O que fica para sempre em algum lugar? Um espírito? Sim. Porque o espírito foi criado por Deus. Né? É uma criatura, nós espíritos fomos criados para viver para sempre. Então o espírito é uma possibilidade. Uma ideia é uma outra possibilidade. No caso desse Consolador aqui, é o espírito da ideia, né? A ideia de Jesus. A ideia ficará para sempre. Então a ideia também vai ficar para sempre. Nós vamos ver logo a seguir que ideia foi essa, né? E aí Jesus continua descrevendo esse Consolador, o Espírito de verdade. É um Espírito, sim, um Espírito no sentido figurado, de verdade, que o mundo não pode receber, o mundo daquela época que Jesus estava vivendo. E ele tinha que falar numa linguagem bem simples, para que aqueles homens de cultura simples, né, por mais educados que fossem, como Mateus, como Lucas, depois que não estava ali presente, eram educados, tinham escolaridade, sabiam ler e escrever, que era, né, privilégio de poucos na época, mas ainda assim Jesus tinha que falar de uma certa forma bem clara. Jesus não poderia falar de certas coisas que ainda nem o conceito existia na época. Né? Porque que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Jesus não falaria de reencarnação, de perispírito, de centros vitais, do fluido cósmico. Jesus não falaria dessas coisas. Ele falou de tudo isso, mas com uma linguagem mais simples, que hoje, decodificando a ideia dele, né, nós entendemos. Mas quanto a vós, os discípulos aqui agora presentes, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Os espíritos presentes ali, que estão presentes até hoje, né, no movimento de evangelização da Terra, né, estará entre vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos foi dito. Então é agora uma ideia mesmo, uma doutrina, uma coisa mais completa, que vai nos falar de todas as coisas, que vai mencionar tudo que há no universo que nós podemos conhecer. Não adianta querer falar das galáxias daqui a trilhões de anos-luz, que não é da nossa conta, não tem nada a ver com a gente, é daqui do nosso universo, da Terra.
e os mundos espirituais, as camadas, né, do mundo espiritual relativas ao nosso planeta, ou à nossa galáxia no máximo, porque a gente tem um certo intercâmbio com alguns outros planetas também, mas não vamos nem tocar nesse assunto agora. Então ele vai falar sobre tudo, vai falar sobre todas as ciências e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Vai trazer de novo a palavra do Cristo, agora de uma maneira mais adequada à época. E aí vem, né, lá, nasceu em... Que ano que nasceu o professor Hippolyte Léon? Pois é. 1903. Aonde? 1903? 1903? 1803. 1803. Chegou bem perto. Aonde? Leão. Em Lyon. Onde é isso? França. Na França, né? Certo. 1804. 1804, chegou pertinho mesmo. Então, em 1804, agora em Lyon, na França, de um casal muito bem situado, de protestantes inclusive, né, chega o bebê Hippolyte, que mais tarde, né, tornou-se um dos maiores professores da França, responsável inclusive pela redação das obras da reforma do ensino do governo da França na época dele, e que depois começou aquela história das mesas girantes, que nós não vamos nem mencionar aqui agora, senão o nosso tempo vai, né? Mas nós estamos falando agora de quem? De Allan Kardec, que é o pen name, né? Como é que chama? A alcunha, o pseudônimo que o professor Hippolyte adotou para escrever a obra da codificação, para não se confundir em vários aspectos de marketing, de doutrina, de sociedade e tudo mais, com os trabalhos do professor Hippolyte, né? Então, Allan Kardec agora. Allan Kardec codifica a doutrina espírita a partir de uma série de eventos que nós vamos ver na semana que vem. Na semana que vem nós falaremos sobre o codificador. Isso para quê, gente? Para que nós tenhamos uma ideia exata do que a gente vem fazer aqui todo domingo. Ou as outras atividades da semana também, online ou aqui presente, né? Para a gente saber por que a gente se envolve com esse negócio de espiritismo. O que é esse espiritismo que cativa tanta gente? Que o leigo e o supersticioso falam, não mexe com essas coisas não, que uma vez que você entra lá, você não consegue sair. Né? E é verdade. É verdade. Né? O leigo fala assim porque não sabe do que está falando. O esclarecido fala a mesma coisa porque sabe o que está falando. Porque uma vez que a gente visualiza esse oceano de sabedoria, de informação, a gente não quer voltar para o laguinho lá, fazer companhia para aqueles peixarrões gordalhudos lá do laguinho de onde saiu o peixinho vermelho. Nós queremos viver com o peixinho vermelho lá nos corais do oceano, né? Então nós bebendo daquela água que Jesus falou lá no poço, a mulher samaritana, nós não teremos mais sede de outra água, nós queremos cada vez mais dessa. Então é verdade, você entrou no Espiritismo, você não consegue sair, a não ser que ele não consiga entrar em você. Se o Espiritismo não conseguir entrar em você, uma hora você acaba saindo também, porque não houve compatibilidade ainda. Todos nós seremos esclarecidos. E esse esclarecimento é uma coisa que está ao alcance de todos, independente de religião. O indivíduo não precisa deixar a igreja dele, a seita dele, a religião dele, a filosofia dele, para aguçar a curiosidade em direção ao Espiritismo. Porque o Espiritismo é uma ciência que não pede a ninguém abandonar as outras crenças, as outras ideias. Que à medida que a gente vai digerindo a ciência do Espiritismo,
nós vamos deixando para trás um homem velho que ainda nos amarra lá no fundo da caverna, ainda nos algema lá ao chão da caverna, como Platão dizia. Então nós vamos desencarnando daquele homem velho e vivendo essa nova vida de liberdade do pensamento, que é a única liberdade real que nós temos no universo, mas principalmente no nosso planeta. Muita gente vive em regime de opressão, em países, em nações onde o governo é totalitário, que prende o indivíduo, cerceia toda forma de liberdade, mas a liberdade do pensamento, essa ninguém tira do ser humano. Então, algumas versões do Evangelho, né, dizem que eu mandarei outro Paracleto. Só mencionar isso rapidinho, porque vocês vão um dia qualquer se deparar com essa palavra Paracleto, que vem do grego, né, para, ao lado, paralelamente, cleto é enviar, chegar, caminhar lado a lado. Né? Então o Paracleto é aquele que veio para caminhar lado a lado, estar junto com você. Né? Um conhecido português, ele lendo essa passagem para nós, uma vez, ele estava dizendo, eu rogarei ao meu Pai e ele vos enviará outro Paracleto. Naquela hora, deu um estalinho, Paracleto, eu nunca tinha ouvido essa palavra antes, aí fui lá procurar, realmente está lá no Evangelho de João e algumas outras versões mais antigas, Paracleto mesmo, né? Enviarei outro Paracleto, o Consolador, então. Aí vai lá na Gênese agora, já codificada, já falamos agora de Allan Kardec. Allan Kardec vai nos questionar no item 27 do primeiro capítulo da Gênese, por que ele, Jesus, chama ao novo Messias Consolador? Por que Jesus a ele é atribuída vamos dizer assim, a função de Consolador? Né? Por que Jesus diz que o Consolador virá? Esse nome, Kardec dizendo, significativo e sem ambiguidade, sem outro tipo dar margem a outro tipo de interpretação, encerra toda uma revelação. Assim, Jesus previra que os homens teriam necessidade de consolações, o que implica a insuficiência daquelas que eles, os homens mesmo, achariam na crença que iam fundar. Porque os homens vivem fundando novas crenças. Ao longo dos séculos, né, Jesus já sabia disso, já conhecia a natureza humana, ele sabia que a gente ia inventar moda o tempo todo, inventar novas religiões, novas crenças, novos sistemas, cada um mais complicado que o outro. Então talvez nunca o Cristo fosse tão claro, tão explícito, como nessas últimas palavras, às quais poucas pessoas deram atenção. Bastante as palavras, né, que ele rogaria ao Pai para mandar outro Consolador. Provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. Aquele que conseguiu entender, e muita gente entendia, o próprio Nicodemos, né, membro do Sinédrio, um fariseu, um doutor da lei da época de Jesus, ele foi procurar Jesus, como nós sabemos, não? Está relatado no Testamento. Ele foi procurar Jesus às escondidas, na calada da noite, para se esclarecer de Jesus. Como é que é esse negócio aí? Quem é esse homem que atrai multidões, que tem milhares de likes no YouTube? Ele tem um fã-clube enorme por onde passa, a multidão o segue. Eu quero saber quem é esse homem. Então Nicodemos era um cara especial, ele não era daqueles fanáticos. Ele sabia que as profecias eram reais, mas ele, como ninguém sabia exatamente, né, todos tinham a dúvida de quando é que o Filho de Deus iria realmente aparecer, quem seria realmente o Messias. Aquele que nasceu lá nas Párias, filho de um João ninguém com uma Maria, um José ninguém com a Maria ninguém, né? Filhos completamente humilde, pobre, esse que vai ser o rei dos judeus. Então, muita gente não acreditou em Jesus porque já tinha
um pré-conceito, né, um conceito pré-concebido de como seria esse Messias, como seria esse rei, o rei dos judeus que viria. Né? Até que o próprio, vocês lembram disso, né, da história, Herodes mandou matar todas as crianças quando soube que, né, os recém-nascidos, quando soube que o rei dos judeus havia nascido. Se ele era o rei dos judeus, pera lá, então tem concorrência aí, concorrente aqui não entra. Aqui eu sou o rei, e aqui eu mando. Então, ao longo dos séculos que se seguiriam, nós distorceríamos a doutrina de Jesus. Nós carregaríamos Jesus sempre. Aquela história de penas eternas, né? A igreja romana, logo depois, né, até uns 3 séculos depois, se apoderou da doutrina de Jesus e a partir daí era a religião oficial do Estado romano, né, e imposta a todos. Então, penas eternas, né, por exemplo, como é que pode, gente, até hoje, né, qualquer pessoa não precisa ser catedrático, não precisa ser dos mais sábios para questionar a questão das penas eternas, que você vai ou para o inferno ou para o céu depois da sua morte e acabou. Essa é a nossa única existência na carne. Você tem que fazer muito bem feito, você tem que cumprir todas as suas obrigações, tem que ser exemplar em tudo, porque na hora da morte você vai definir o seu futuro para sempre, irrevogável, para o inferno ou para o céu. O inferno sempre fala para a esquerda, né? E o céu para a direita. Aí depois esse troço tá ruim demais isso aí. Vamos inventar um estágiozinho. Então vamos inventar o purgatório. Nós vamos fazer um pequeno estágio no purgatório antes de realmente, para ver se aqueles que estavam a caminho do inferno ainda teriam um último momento de se arrepender e poder ter acesso ao céu. Ou definir que realmente aquele ali não tem entrada no céu e vai para o inferno. Então essas crenças, né, desafiavam a sabedoria das mães, por exemplo. As mães são a cópia mais fiel, o amor da mãe é a cópia mais fiel do amor de Deus aqui na Terra, a nível do nosso plano. Né? Então, como pode uma mãe ser feliz no céu, que ela mereceria entrar no céu, sabendo que o filho dela foi para o inferno, que o filho dela decidiu não ser um bom cidadão? Né? Como é que pode uma ideia dessa subsistir na cabeça das pessoas esclarecidas? Então, ao longo dos séculos, as coisas mais esdrúxulas aconteceram em nome do Cristo. O Cristo nunca foi abandonado por nós. Né? Nós sempre mantivemos o Cristo conosco. Nós levávamos o Cristo no estandarte das cruzadas. As cruzadas foram aquelas batalhas, né, 9, 8, alguns relatos históricos falam entre 8 e 9 batalhas oficiais. Né? A primeira delas foi uma das mais sangrentas da história, quando a Igreja Católica Romana, né, reuniu agora os exércitos com todo o potentado da autoridade do Estado também. Então agora Igreja e Estado associados, foram reconquistar as terras tomadas pelos muçulmanos. Então, vão começar pelo berço do cristianismo, porque agora são as guerras santas, a primeira cruzada, 1092, 1090 e pouco, quase no fim daquele primeiro milênio, né? Já a caminho do segundo milênio. Então, onde é o berço do cristianismo? Pensaram em Jerusalém, porque é onde os muçulmanos, né, era a capital católica da região, né, que era antes dominada por Roma. Os romanos foram expulsos, agora os muçulmanos governam. Então os romanos chegaram lá, né, a igreja, agora, vamos dizer, porque agora são guerras religiosas, né, das cruzadas, agora católicos contra muçulmanos. Os católicos chegaram e dizimaram a população de Jerusalém. Mataram todos.
E a partir dessa desgraça maior, né, houveram outras batalhas depois e várias outras menores batalhas sem o suporte do Estado, né, mas consideradas também pelos historiadores como cruzadas, ainda dessa época das cruzadas. Né. Então hoje nós vamos à Europa, por exemplo, e ver o resultado disso, 2000 anos depois. O cristianismo na Europa não faz sucesso. A Europa, a gente não pode dizer um continente cristão, essencialmente cristão, como é a América do Sul, a América do Norte. Né? A Europa não é. A Europa quase que quer dizer que não tem religião. Porque também naquele mesmo cenário, nos séculos que se seguiram, vieram outras batalhas também igualmente sangrentas de católicos contra protestantes. Quando né, Calvino, Lutero, Johann Hus, né, que depois reencarnaria como Allan Kardec. Já falamos sobre isso aqui antes. Então esses eram todos na Igreja Católica, mas discordavam de seus princípios, né? Queriam mesmo, o caso desses três, por exemplo, eles começaram a traduzir as obras que antes eram só no latim, tinha que ser pela diretriz da Igreja Católica, todas a liturgia, tudo tinha que ser na língua latina, né? E o povo não tinha acesso aos evangelhos, como até hoje vocês podem observar que nas missas de hoje, dos anos modernos, né, na nossa atualidade, somente os priests, né, os padres, leem os evangelhos e interpretam os evangelhos nas missas. Eu nunca tinha reparado isso, a partir de vamos dizer, um desses mestres da atualidade, né, de espiritismo, mestre que eu digo assim, no sentido daquele que estuda mais do que nós, que se dedica mais do que nós a estudar e a fundo mesmo e interpretar, né, ele atentou para esse detalhe e eu fui reparar mesmo. Eu já fui, né, convidado, e sempre que fui convidado eu tive a cortesia de comparecer a uma missa católica, um casamento, um batizado, né. Nas igrejas protestantes também tenho amigos protestantes que muitas vezes já me convidaram para alguns cultos especiais. Eu sempre vou. Então eu vou para saber do que eu estou falando, para não ser como alguns lá fora, completamente mal informados, dizer espiritismo é coisa do demônio, é coisa do diabo, você é espírita, Deus me livre de você, né? Então eu vou para ver de perto do que eu estou pensando, o que eu estou falando, né? E eu tenho o maior respeito, o maior apreço por esses amigos e por essas instituições, a nobre instituição da Igreja Católica, da Igreja Protestante, né? Das casas espíritas. Como na Igreja Católica, como na Igreja Protestante, como nas casas espíritas, existem pessoas de más tendências ainda que não conseguem se libertar do homem velho, né? E distorcem a doutrina e expressam aquilo para os outros lá fora. Mas as instituições em si são veneráveis e respeitáveis, né? Então, voltando aqui ao nosso Consolador, agora Jesus manda o Consolador, manda Allan Kardec vem. Aí ele vai escrever aqui, porque nós vamos no capítulo 6 agora, que é o Consolador Prometido, né? Primeiro veio o Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro livro é o Livro dos Espíritos, é claro, mas agora vamos tratar somente hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei, na verdade. Segundo capítulo, meu reino não é deste mundo. Então, a primeira coisa que Jesus falou lá, eu não vim destruir a lei, né? Das pregações dele, ele nunca contradisse Moisés, muito menos a lei de Roma também. Ainda quando, né, tentaram empurrar Jesus para uma armadilha, devemos pagar imposto, Senhor, aos romanos que são invasores. E nós temos que lembrar uma coisa, aquele povo era escravo. Jesus nasceu escravo. Jesus viveu escravo. Jesus morreu escravo dos romanos. Então, toda a Judéia, né,
era escrava dos romanos. Mas mesmo assim, Jesus não veio destruir nem a lei de Moisés, nem a lei de Roma, nem a lei dos judeus também. E depois ele vem falar, meu reino não é deste mundo, eu sou rei sim. Ele nunca negou isso, e em algumas passagens ele afirma mesmo. E ele ainda diz, meu reino não é deste mundo. Então, Herodes, fica tranquilo, César fica tranquilo, meu reino não é daqui. Não vou mexer com vocês, como ele não mexeu. É como a gente conseguir hoje, nos dias de hoje, a gente navegar na nossa vida e desencarnar com sucesso, passando por os governos atuais, o governo dos Estados Unidos, o governo do Brasil, o governo da Coreia do Norte, né? Porque o nosso reino não é desse mundo. A gente tem que saber administrar a nossa vida aqui, é claro. Temos que viver também de acordo com as leis daqui, mas o nosso reino não é aqui, nosso reino está do lado de lá. Né? E aí, Jesus fala depois, no 3º capítulo, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Kardec nos esmiuça isso e fala muitos detalhes. Né? Não é só a terra, e muito menos a matéria, a casa de meu pai. A casa de meu pai se manifesta em várias maneiras, em várias dimensões, em vários lugares do universo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso aí fala frontalmente, na cara, explicitamente, sobre a reencarnação. Um dos pilares talvez mais fortes. Muito obrigado. Um dos pilares mais firmes e mais profundos no solo do Espiritismo, da doutrina esclarecida por Kardec, codificada e esclarecida até o último detalhe por Kardec. A reencarnação. Ninguém pode ver o reino de Deus, os mundos superiores, se não nascer de novo. Aí Nicodemos pergunta, mas como posso eu nascer de novo, Senhor Jesus, né? Como é que pode um homem velho entrar de novo no ventre de sua mãe, Jesus? Tá danado, você não entendeu nada. Sois mestre em Israel e não sabeis essas coisas, né? Que eu vou falar de... Para que eu vou falar de reencarnação se você não entende nem de ressurreição? Espera aí que eu vou te mostrar como é que é a ressurreição. Né? Então Jesus fala sobre a reencarnação aí no capítulo 4. Aí no capítulo 5 ele sabia que lá na frente a gente ia precisar de consolação. Porque a sua doutrina de amor, de esclarecimento, de união, foi distorcida ao longo dos séculos, dos milênios seguintes. E ele sabia disso porque ele conhece a nossa natureza. Ele criou o planeta, gente. Ele é assim com o nosso Pai. Ele e o nosso Pai são um. Ele fala a língua do nosso Pai. Ele interpreta o pensamento de Deus. Jesus é um Cristo. Então ele já conhecia o caráter do ser humano e sabia que tudo isso iria acontecer. Né? Então ele sabia que a gente ia precisar de consolo. Por isso que naquela época ele já prometeu um outro consolador. Porque saberia que as dores viriam e permaneceriam muito tempo, durariam muito tempo para nós. Né? E o caráter essencial desse novo consolador é exatamente cada um interpretá-lo de acordo com a sua capacidade de entendê-lo. O mesmo estudante que se senta ao lado de um outro estudante num banco de um centro espírita para estudar a doutrina, vão entender a nível diferente ainda. Um vai entender melhor que o outro. E, de acordo com esse entendimento, vão trazer para a sua vida, para a vida prática, as transformações necessárias. Então essa é a nossa habilidade. Nós não somos impostos a seguir a doutrina porque a gente tem que seguir, porque é assim que foi falado e é assim que tem que ser. Cada um de nós vai crescendo ao seu tempo, de acordo com a nossa vontade de crescer e a nossa capacidade de ter vontade para crescer. Então, agora vem o Cristo Consolador, que é o 6º capítulo. Nós não vamos falar dos outros capítulos daí para frente, é cada um mais interessante que o outro, mas nós vamos
dar essa interrompida aqui na sequência por hoje, que é o Cristo Consolador, né? A instrução dos Espíritos, somente o Espírito de verdade. Ao fim de quase todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, vem lá, instruções dos Espíritos. E vários Espíritos venerandos, muitos conhecidos e alguns desconhecidos, né? Nem tão conhecidos, psicografaram mensagens para o Espírito de verdade trazer para nós, né? Para a codificação de Kardec. Mas no capítulo 6, o Cristo Consolador, somente o Espírito de verdade, aquele que coordenava o trabalho da codificação, não só do Evangelho, da codificação, o Espírito de verdade assina as 5 mensagens dessa instrução dos Espíritos, do capítulo 6, o Cristo Consolador. E ainda tem aquelas, a torcida falava, Espírito de verdade, quem é? É Jesus? Não é Jesus? É Jesus? Depois nós vamos ver isso também, né? Então, vem esse Cristo Consolador agora, que é aquele farol que está lá na beira da praia. É como o Evangelho para nós hoje, os ensinamentos do Cristo para nós hoje. É aquele farol que está lá. O farol, qual a função principal dele? Orientar os navegantes, na verdade. Ele orienta principalmente à noite, quando a visão era simplesmente impossível, antigamente, né? Hoje nós temos muitos outros recursos tecnológicos para saber aonde é que nós estamos, né? Mas na época, nos navegadores antigos, o farol era a tecnologia mais avançada que eles tinham. Então, quando eles viam um farol ao longe, já sabia que ali tinha terra, que já estavam se aproximando da praia. Aquele farol estava ali à noite, ele estava ali durante o dia também, embora sem a necessidade de estar aceso. Ele estava ali para os navegantes no mar bravo, no mar agitado e no mar quando estava calmo. Então o farol está sempre ali. O navegante é que variava da situação, varia da situação, né? Então a doutrina espírita, o Consolador prometido, veio como esse farol para orientar todo tipo de navegante, todo tipo de maré. Agora no capítulo 6, vamos ver um pouquinho sobre esse Consolador prometido, que o Espírito de verdade assina essas mensagens. A mensagem é muito longa, então eu tirei só mesmo a parte essencial delas, né? E ainda essa mensagem que está no item 5 do capítulo 6, eu separei em 2 slides. Então, venho como outrora... Opa! Eu já vim aqui então. Espírito de verdade que assina aqui, venho como outrora. Como outrora eu já vim então. Eu estou vindo pela segunda vez agora. Como outrora aos transviados filhos de Israel. Opa, então foi lá em Israel. Mais uma dica aí. Trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. É isso que eu já vim fazer uma vez, lá em Israel. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, gente, pera lá, já ouvi, isso está soando como alguém conhecido. Tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Pilatos pergunta, e o que é a verdade? E o que Jesus responde? Silêncio, né? A imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro reuniu em feixes o bem espalhado, né, no seio da humanidade, e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Espíritas, agora lá no fim da mensagem, desse número 5 primeiro, né? Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Então isso, a gente ouve falar isso muitas vezes na casa espírita. Espíritas, amai-vos, o primeiro ensinamento, instruí-vos, o segundo. Então está aqui, ó, nessa mensagem do
Espírito de Verdade, no capítulo 6, no item 5. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Nós que pusemos os erros lá. Né? Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece, nada termina para sempre. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. A impiedade foi exatamente o vício que caracterizou os séculos seguintes das guerras santas. Impiedade. As autoridades religiosas e estatais eram impiedosas com aqueles que pensavam diferentes. E daí nasciam as guerras. Uma dessas violências que vale a pena destacar, nunca deixar esquecer, é que numa noite que foi chamada, né, considerada depois na história, a noite de São Bartolomeu, foi 24 de agosto de 1572, quando a rainha, né, a mãe do rei, não a rainha, mas ela se dizia rainha, era considerada rainha, Catarina de Médici, mandou exterminar todos os huguenots, os protestantes em Paris. Numa noite, mais de 3.000 pessoas foram assassinadas em via pública, arrancadas de dentro das suas casas, por serem aqueles que pensavam diferente dela. Estou falando de história, tá, gente? Estou falando de religião, não. História. Tá? História. Vão às bibliotecas do planeta inteiro, que vocês vão encontrar isso nos livros de história. Na número 6, a mensagem do Espírito de Verdade também. Essa mensagem aqui está completa. Não está completa não. Eu tirei a essência dela. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada. Agora ele fala a dor dele no Jardim das Oliveiras, quando ele, naquela agonia que ele já sabia que ia passar por aquilo, né? Apesar do espírito elevadíssimo, ele sabia que como homem ele ia passar por aquela prova logo em seguida, nas próximas horas. Né? Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Jesus sabia que logo depois daquilo ali estaria livre da dor física. Não é assim que a gente vai também para uma sala de cirurgia, para a sala do dentista, que eu particularmente tenho horror. Né? A gente senta na cadeira, naquela ansiedade, aquela coisa, mas a gente sabe que acabou aquilo ali, acabou. A mãe que pare uma criança, que traz a criança à luz, ela sabe que no momento seguinte aquela dor acabou, passou. Então a dor é temporária. Né? Novamente vem o Espírito de Verdade acima. Eleve a sua resignação ao nível de suas provas. Olha a consolação aí. Ele falava exatamente sabendo, né, daquilo que nós ainda não sabíamos, é que nós passaríamos pelas provas que nós mesmos escolhemos ainda no mundo espiritual. Mas chega aqui na Terra a gente fraqueja. Então ele está dizendo, elevem a sua resignação ao nível da prova. Não? Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e enfermos são os meus filhos prediletos. Assim veio Jesus, né? Procurou os leprosos, ele veio para os sofredores, não para os reis, para convencer o sinédrio, os sacerdotes, nada disso. Né? Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhúrias em outros lugares, né? A força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. O mundo daqui, da terra. Aqui a gente não vai encontrar força e consolação. É no mundo superior que nós vamos encontrar. Né? Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Escutai-o. Quem tem ouvidos de ouvir.
Novamente, o Espírito de Verdade agora em Bordeaux, 1861. Tá na hora de sair o livro dos Espíritos. Está quase sendo publicado. Na mensagem número 8, Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. É aquela premissa, né, de Deus não coloca carga mais pesada do que o seu ombro consegue carregar. Né? A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Aí continua, lá no finalzinho ele vem: tomai, pois, por divisa essas duas palavras que falou lá atrás, abnegação e devotamento. Aqui botou devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Devotamento. Devotamento é aquela vontade, aquela dedicação que nós vamos aplicar no que nós fazemos. Se nós somos um bom estudante, que estudemos mesmo para valer durante toda a aula, prestemos atenção no professor. Né? Quando eu aprendi a fazer isso, eu descobri que o universo pode ser diferente. Né? Alguém falou assim uma vez: preste muita atenção na aula, participe da aula, e estudava de manhã, e à tarde você pode brincar. Porque senão você vai estar gastando sua tarde fazendo o dever de casa, gastando seu tempo tentando lembrar o que foi feito quando você não estava prestando atenção. Funciona. Tá? Então, ser um estudante com devoção, ser um pai de família, uma mãe de família com devoção, dedicar-se àquilo, ao trabalho, dedicar-se ao seu trabalho, fazer o melhor possível quando você está fazendo aquilo. Você não precisa fazer o seu dia inteiro fazer a mesma coisa sem mais. Quando estiver fazendo algo, fazer bem feito. Quando vamos dedicar o nosso tempo voluntário à casa espírita, vamos dar o melhor de nós enquanto estivermos fazendo aquela tarefa. Né? E a abnegação. A abnegação é a negação de si mesmo. Né? Quer dizer, colocar sempre o interesse da coletividade ou do nosso próximo acima do nosso interesse. Né? Porque essa é a característica principal de Jesus, inclusive. Porque até Jesus, o Antigo Testamento menciona o perdão 78 vezes, mas só o perdão de Deus para os pecadores, com exceção daquela passagem de Esaú e irmãos dois, Jacó e Esaú, dois filhos de Rebeca, né, que nasceram inimigos. Tudo isso é simbologia, né, mas é o único lugar que o Antigo Testamento menciona a reconciliação de irmãos, né, do próximo, é aí, porque 78 vezes que menciona o perdão, é o perdão de Deus para o pecador. Jesus veio ensinar o perdão ao próximo, ao nosso semelhante. Jesus veio ensinar a vida aqui na terra. Ele veio do céu, veio falar das coisas do céu, mas ele veio nos ensinar a viver na terra. Que o caminho para Deus, a gente não chega ao fim se não passar pelo próximo, pelo irmão. O nosso próximo pavimenta o caminho que nós vamos caminhar para chegar a Deus. Então essa foi a mensagem de Jesus. Né? E aí Kardec dá uma nota final, que eu vou ser bem breve aqui, devido ao nosso tempo. O computador me roubou uns minutos no início, né? Está no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, no subtítulo Dissertações Espíritas. Está no item 9, que depois a gente vai se referir ao mesmo capítulo aqui, que é a mesma mensagem. Tá? Eu não vou, quem quiser depois se referir a isso aí, vocês vão ver que a mensagem é a mesma. Essa mensagem que nós acabamos de... Aquela primeira mensagem, né, que virei, rogarei meu Pai e mandará um outro Consolador. Aí, sobre aquela mensagem que se repete aqui no Livro dos Médiuns, Kardec coloca essa nota. Essa comunicação, obtida por um dos melhores médiuns na Sociedade Espírita de Paris, que vale a pena lembrar, foi o primeiro centro espírita da história, né, fundado por Allan Kardec, foi assinada por um nome. Essa mensagem, né, através do médium, foi assinada por um nome que o respeito nos não permite reproduzir. Então, Kardec
se restringiu de colocar o nome que foi assinado realmente na mensagem. Ele preferiu colocar o Espírito de verdade, para não colocar um nome, porque a mensagem foi assinada por um nome. Se não, né, ele não permitir reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade, e porque dele se há muitas vezes abusado demais, em comunicações evidentemente apócrifas. Apócrifa, né, que dá margem à desconfiança, que não é oficial, que tem muitas interpretações para essa palavra apócrifa, muitos significados, mas sempre significando o seguinte: pode não ser aquilo que diz que é. A pessoa, o nome, né? Como Bezerra de Menezes dá manifestações, não só mensagem escrita, mas manifestações por tudo quanto é centro espírita por aí. E quase a grande maioria não é. Né? São médiuns obsidiados, médiuns embusteiros, né? Mensagem do próprio Jesus, até Deus já passou mensagem psicografada em alguns médiuns por aí. Né? Então Kardec teve muita reserva. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Então a mensagem original estava assinada Jesus de Nazaré. De modo algum duvidamos de que Jesus possa se manifestar. Jesus pode, é claro. Outros espíritos inferiores podem, menos evoluídos podem, espíritos inferiores mesmo, devedores, podem se manifestar através de médium e assinar seus nomes. Por que Jesus não? Né? Mas se os espíritos verdadeiramente superiores não o fazem, senão em circunstâncias excepcionais, e essa era uma delas, era a codificação da doutrina, gente, o Consolador que ele havia prometido que viria ficar para sempre. A razão nos inibe de acreditar que o Espírito, por excelência puro, responda ao chamado do primeiro que apareça. Em todo caso, haveria profanação no se lhe atribuir uma linguagem indigna por ele. Por essas considerações é que nos temos abstidos sempre de publicar o que traga esse nome. Então, Kardec realmente ele evitava publicar esse nome a todo custo. Imagina, vamos continuar aqui. Esse é o último slide. Né? E julgamos que ninguém será circunspecto. Circunspecto é aquele indivíduo dotado de circunspecção, ir a fundo, analisar por todos os ângulos, por todas as maneiras possíveis. Julgamos que ninguém será circunspecto em excesso no tocante a publicações desse gênero, que apenas para o amor próprio tem autenticidade e cujo menor inconveniente é fornecer armas aos adversários do espiritismo. Imagina aqueles que já combatiam o espiritismo desde o tempo do Kardec, né? Ler uma mensagem lá assinada Jesus de Nazaré. Esse Kardec só faltava essa, né? Quando a mensagem era legítima. Como já dissemos, quanto mais elevados são os espíritos na hierarquia, com tanto mais desconfiança devem os seus nomes ser acolhidos nos ditados. Fora mister ser dotado de bem grande dose de orgulho para poder alguém vangloriar-se de ter o privilégio das comunicações por eles dadas e considerar-se digno de com eles confabular como com os que lhe são iguais. Na comunicação acima, apenas uma coisa reconhecemos, é a superioridade incontestável da linguagem e das ideias, deixando que cada um julgue por si mesmo se aquele de quem ela traz o nome não a renegaria. Então, o Espírito da Verdade é Jesus? Sim ou não? Né? Mas é o seguinte, André, então... Quando você cita João lá no início e faz esse paralelo com a mensagem do Espírito da Verdade, porque quando eu vi a última frase da passagem de João, ele fala, vos relembrará, então já está falando no tempo presente para aquelas pessoas que vão lembrar no futuro. E a mensagem é idêntica, a mesma linguagem no tempo presente, lá no Espírito da Verdade. Essa associação está em qual livro? Você que fez, de onde que veio? Porque é muito lógico. Vamos ver se depois. Eu tenho que voltar a fita aqui no cérebro, que está a 1000 por hora, que nós já passamos do horário. Né? Então, só um último gota da informação aqui. Jesus assinar, Jesus assinou, sim, Jesus de Nazaré, escreveu lá,
se for nos arquivos de Kardec, vão achar essas mensagens com assinatura do médium, né, assinando Jesus de Nazaré. Mas Kardec falou, não vou botar Jesus, não, vou botar Espírito de Verdade. Então o Espírito de Verdade é Jesus, é o seguinte, olha, vamos dizer, o prefeito de Long Branch vai mandar uma mensagem aqui para nós, certo? Então ele escreve lá, como é que é o nome do prefeito de Long Branch? John Palone, certo? Alguém sabe. Obrigado. Certo? Então, ele assina lá embaixo, John Palone. E aí ele dobra aquilo, bota no envelope e manda um mensageiro trazer. O mensageiro é o espírito amando do prefeito. O mensageiro vai encontrar a Neucina ali na porta. A Neucina é o médium que está recebendo a mensagem. A Neucina vai abrir aquela mensagem e vai passar para nós. Vai ler a mensagem e no fim está escrito lá, John Palone. É o John Palone que veio se manifestar na Neucina? Não. Mandou uns de seus de confiança trazer a mensagem para a Neucina. Então Jesus não necessariamente se manifestou mediunicamente naquele médium que escreveu, nos médiums que escreveram as mensagens para Kardec e assinou embaixo Jesus de Nazaré. Os seus emissários, os espíritos de luz mais elevados que trabalhavam com Kardec, trouxeram a mensagem dele. Essa é uma maneira da gente entender também, né? Para que os de má fé depois não venham dizer, mas Espiritismo, esses espíritas são cheios de coisa, eles querem inclusive dizer que é Jesus o codificador deles, né? Eu acho um pouco contraditório, assim. Então quer dizer que o Espiritismo é a melhor religião porque tem o Espírito da Verdade e as outras não. Então a gente é privilegiado porque teve uma mensagem dos mensageiros de Jesus. Porque eu não acredito que uma religião é melhor do que a outra. Então, só o Espiritismo que Jesus fez essa comunicação só com o Espiritismo? Não fez com as outras religiões? Não, exatamente o contrário. O Espírito de Verdade se manifestou em todas as religiões, em todos os tempos. Em todos os tempos. Inclusive, na atualidade, na Igreja Católica, aqueles que ainda até hoje escrevem livros maravilhosos, super bem inspirados, os protestantes, outras religiões que nem são cristãs, são também iluminadas pelo Espírito da Verdade deles, ou o Espírito da Verdade que o Cristo manda e se manifesta nesses lugares. Não é só no Espiritismo que não. O Espiritismo é o mais esclarecedor. Porque eu fui criado no catolicismo. E eu, por exemplo, quando eu vou lá para a Pratinha, eu adoro ir à missa. Entendeu? Eu sinto uma conexão tão grande com Deus, porque ali foi o meu berço, foi ali que eu conheci Jesus. Então, eu acredito que toda vez que eu entro numa igreja, num lugar que se fala de Jesus, que se fala sobre Deus, eu acho que aquele lugar é abençoado. Então, eu não acredito que a religião é melhor do que seja. E você está absolutamente certa. Eu ficava um pouco confusa sobre isso, sabe? Então quer dizer que o Espiritismo é privilegiado? Então quer dizer que isso acontece em todas as religiões? O Espiritismo foi aquele que abriu a porta. Né? E como eu disse anteriormente também, o Espiritismo não se fez religião, o Espiritismo se fez o Consolador. Ele é uma ciência esclarecedora que você não tem que largar o seu templo, a sua religião original, para estudar as leis naturais. Leis naturais são aquelas que não se modificam, como a gravidade, como o magnetismo, a eletricidade. Leis naturais. A reencarnação é uma lei natural que o homem transformou em dogma religioso. Mas é uma lei natural. Então, não pode esquecer, lei da criação e da destruição. Exatamente. Então as leis lá, a terceira parte do livro dos Espíritos, né? As 10 leis naturais. Então, o Espiritismo é ciência esclarecedora, é o Consolador prometido. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você pode conhecer a verdade em qualquer tempo, em qualquer religião, sem deixar a sua religião.
Mas quanto mais a verdade te libertar dos antigos dogmas, você vai acabar deixando aquela religião. E não é por maldade, não é por querer trocar de bandeira, nada disso não. Quando você vai de volta à pratinha e se sente bem ali, é ótimo, é porque ali realmente Deus está, por isso que você se sente bem ali. E Deus está em todos os tempos. Agora, Ele encontra acesso ao coração de cada um de maneira diferente, da maneira que cada um permite Deus entrar. Essa é a proposta do Cristo. O Cristo, ele não simplesmente nos esclarece, ele nos exorta ao movimento. Dizem que o melhor sermão é aquele que, como é que diz? Ele consola, conforta os aflitos, mas aflige os confortáveis. Aqueles que estão acomodados, confortáveis, eles ficam aflitos quando ouvem um sermão desse e entendem. Certo? Então é isso que Jesus quer de nós. Não é só dizer, que coisa, nossa, Jesus fala bonito demais, as bem-aventuranças, cada uma mais linda que a outra. Mas e daí? Aí quando o povo está, aquela multidão, 3.000 pessoas que comeram pão e peixe de graça ali, ouviram um sermão de graça, agora acabou o sermão, estão indo embora. Jesus, não, peraí, levanta, senta todo mundo, não vão levantar para ir embora, não, senta aí. Agora vocês vão aplicar na sua própria vida, na sua reforma íntima, tudo que eu falei aqui agora, senão eu vou cobrar ingresso. Senão eu vou cobrar o peixe e o pão, porque eu vim aqui dar de graça para vocês. Vocês agora têm que aproveitar tudo aquilo que eu mandei. Certo? Muito obrigado.